têm posição diferente dos cristãos com relação à divindade de Jesus, a salvação, a Trindade, o Espírito Santo, a expiação. Eles têm várias concepções diferentes do cristianismo que nós entendemos por ser, né, gente? Eles acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel, por exemplo, e eles acreditam também que a salvação é obtida por uma combinação de fé, boas obras e obediência. Não é dizendo que a Bíblia fala que é apenas pela fé, né? Não vou nem entrar nesse assunto porque você tem que dar muita conversa. Mas os mormons e os testemunhos de Jeová são considerados seitas, né? Você sabe uma seita? Às vezes você já ouviu falar sobre isso, né? Alguém sabe o que é seita? Consegue definir? Ninguém quer perguntar? Eles acham que é uma religião, né? E as pessoas, por exemplo, os testemunhos se dizem evangélicos, mas não, eles ficam presos a uma doutrina só deles. Quer dizer, mais para mim sempre é isso. Eles têm uma doutrina própria, só deles, não junto deles. É por aí, por aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode falar. Pelo menos com relação ao mormonismo, o que eu tenho para acrescentar, que eu conheço, é que eles acreditam que somente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única certa sobre a face da terra, somente através dela você pode chegar à salvação. Entendeu? Assim faz mais como os ortodoxos. Isso, os testemunhos de Jeová também. Inclusive, os testemunhos de Jeová acreditam que só 144 mil serão salvos, né? A última estatística da população de testemunhos de Jeová no mundo, de 2010, que eu peguei também, já estava um pouco mais de 7 milhões. E também eles estão com um problema sério de fila, né? Mas isso se refere à organização, a seita, ela tem uma representante que se representa internamente. E a religião não tem representante internamente. Por exemplo, hoje eu sou bispo, mas eu não sou mais. Já tem uma organização, se refere à organização da própria igreja. Você vê que a igreja metodista tem uma organização. E hoje você elege um bispo que não. Já aceita, não aceita, ela tem um bispo que vai morrer, ele vai morrer, mas ele vai ser isso. Quase que é uma santificação em vida, né? Bom, a definição que a gente encontra à luz da Bíblia, que é seita, é que é um grupo que afirma ser cristão, porém nega uma verdade essencial para o cristianismo bíblico. Por exemplo, o sentido ruim do termo seita é todo movimento que não aceita a Bíblia e suas principais doutrinas como regra de fé e não aceita Jesus como Salvador. Vou te dar 3 exemplos de coisas que seitas fazem. Ela substitui Jesus por um líder humano ou nega a divindade dele, que é mais ou menos isso que o senhor falou, doutor Silvio. Eles acreditam que Jesus foi só mais um profeta e acabam elevando um homem, como no caso de Joseph Smith ou Russell, a um patamar de Jesus, ou às vezes até acima de Jesus. E substitui também a Bíblia pelas tradições humanas ou por crenças consideradas heresias na Bíblia. E eles usam de coerção para fazer com que seus seguidores sigam suas opiniões, bloqueando assim a liberdade de escolha deles. São coisas que você vai identificar nesses grupos que nós classificamos como seitas. Quero deixar claro também que isso é uma classificação bem cristã, né? Cristã do lado de cá. Para eles não são. Então tenha cuidado, tenha tato para conversar com esses irmãos, com essas pessoas. Amém? Então, nós vimos aí alguns detalhes sobre os cristãos. Esses são os cristãos. Eu falei cristãos, por que cristãos? Porque essas pessoas, tanto o testemunho de Jeová quanto mormons, eles se consideram cristãos. Se você for discutir com ele vai falar: eu sou cristão, eu sigo Jesus Cristo, eu sigo os ensinamentos dele, ainda que não integralmente. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar? Sim. De certa forma, até cristão, eles aceitam Cristo, só que não como Messias, nem como profeta principal, que é o então, a grosso modo, que é triste, a gente pode conceber até que eles
Porque todo o Antigo Testamento eles aproveitam até o forramento do quarto século depois de Cristo. De forma que eles se aproximam muito do que a gente chama de essas seitas. A gente chama de seitas. Exatamente. Mas por eles não se considerarem cristãos, eles acabam desviando, né? Mas se aproximam muito, concordo com ele. Certo, eu acho que eu vou passar e voltar para ele verificar ali. Ficou? Não voltou. Bom, nós vamos agora ver então quem são os protestantes. Fica ali, vamos descendo. Protestantes. Vai passar aqui. Os protestantes são esses aí, né? Igrejas históricas, pentecostais e neopentecostais. Acho que todos conhecem, né? Alguém sabe quais são as 5 igrejas históricas? Ou por que as igrejas históricas são chamadas igrejas históricas? Quem sabe? Vou dar uma ajuda aí que vai facilitar para vocês. As igrejas históricas, elas foram criadas a partir do movimento da Reforma Protestante. Então aí me ajuda aí, quem são as 5 igrejas históricas? Vocês vão saber. Batistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos e os luteranos. São 5. Por quê? A igreja, a primeira a ser criada, você pode também pensar que foi Lutero, porque a gente fala que é Lutero, o principal reformador, mas foi a presbiteriana de 1517, por João Calvino, depois a luterana, por Martinho Lutero, em 1524. Em seguida vem a anglicana, criada pelo rei Henrique VIII da Inglaterra, por motivos escusos, vocês devem conhecer a história. A batista, criada por John Smith em 1609, e mais de 100 anos depois, criado o metodismo. Alguns atribuem a John Wesley, mas quem conhece a história ele sabe que não foi John Wesley que criou, foram os seguidores dele que criaram a igreja metodista. John Wesley nunca fundou o metodismo. O metodismo era um movimento cristão que ele chamava, mas ele nunca deixou de ser anglicano. Certo? Então por isso que essas são as igrejas históricas. As pentecostais, aí sim, aí sim vem a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi uma das primeiras igrejas pentecostais, no início do século passado. Aí, quase que 200 anos depois da criação das igrejas históricas, da última, né, que foi a igreja metodista. Em 1900, em Los Angeles, começou um movimento pentecostal, e pasmem vocês, eu nunca tinha estudado sobre o movimento pentecostal, não sei se alguém já estudou, alguém já estudou? Eu fiz alguma pesquisa e eu estou para achar uma informação que o movimento pentecostal nasceu dentro da igreja metodista. Foi um movimento de wesleyano em Los Angeles, wesleyano dentro da igreja batista e da presbiteriana. Mas da igreja, desse movimento wesleyano, fundou-se a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus. Foram as primeiras igrejas pentecostais fundadas aqui no Brasil, no início do século passado também. Assim que estourou o pentecostalismo nos Estados Unidos, fundou-se aqui também esses movimentos no início do século. Mas eu já li alguma coisa sobre esse movimento. De outra forma, essa questão dos Estados Unidos realmente existiram nos Estados Unidos 2 missionários, o Vigrey e o Beck. Os 2 foram fazer uma visita ao seu pai de origem, que parece que era a Hungria. Quando chegou lá, tinha um movimento. Dentro da própria igreja batista lá, pela batista, tinha um movimento de Espírito Santo, receber livre, pastor. E eles tiveram uma visão de que existia dentro do universo um local chamado Belém. Mas não era o Belém lá do Caio. Descobri que esse Belém era do Brasil. Aí eles viajaram muito tempo viajando até chegar aqui em Belém. Hoje chegou em Belém, eles procuraram a Igreja Batista e começaram dentro da Igreja Batista aqui no Brasil esse movimento, mas só que automaticamente se separou. Porque uns tradicionais, outros renovados. Aí surgiu a Assembleia de Deus aqui em Belém. Então a origem da Igreja da Assembleia de Deus
a Assembleia de Deus é a congregação cristã, foi as primeiras igrejas pentecostais a chegarem no Brasil, chegaram exatamente no Nordeste. Inclusive, se você for passear pelo Nordeste, não sei se você teve a oportunidade de passear com o carro mesmo, fazer uma viagem para dentro de algum estado. Eu tive essa oportunidade, quase por acidente. A gente ia subir o litoral, mas choveu, então a gente resolveu ir para dentro, né? Então eu atravessei Alagoas inteira. E todas as cidades que a gente passou em Alagoas, na rua principal da cidade, tem uma congregação cristã. É impressionante, e bem antigo mesmo. Então o movimento pentecostal que chegou lá cedo está lá até hoje. Essa congregação cristã que você fala é aquela do Véuzinho? Isso. Né? Uma das características do movimento pentecostal são regras rígidas no vestuário. Eu trouxe aqui algumas informações sobre quem são, né, os pentecostais. Inclusive, alguns estudos mais aprofundados também vão ditar duas gerações do movimento pentecostal, primeira e segunda geração. Essa primeira se deu lá no começo do século passado, 1900 e pouco, uma Assembleia de Deus, a congregação cristã. Em meados da década de 50, 1950, 1960, surgiram outras igrejas conhecidas também como a Igreja Quadrangular, que hoje alguns até consideram neopentecostais, mas eles nasceram dentro do movimento pentecostal. Por exemplo, exemplos de quem são os pentecostais. Eu já falei, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus é Amor, são todos movimentos pentecostais. Eles têm algumas regras bem rígidas. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer as doutrinas, mas, por exemplo, o dízimo, o fiel deve dar regularmente os 10%, que difere um pouco do movimento neopentecostal, nós vamos ver depois. Por exemplo, o sexo só com fins reprodutivos. A aparência, como eu disse, vestuários bem rígidos, né? Alguns bem rígidos, tem alguns tabuns também. Adultério, homossexualismo, aborto, são coisas inaceitáveis na visão deles. Eles são bem rígidos. Pulando para os neopentecostais. Se eu falar quem são, você já vai entender tudo do que é o neopentecostalismo. Universal, Sara Nossa Terra, Internacional da Graça, Renascer, Mundial. Já deu para entender quem são os neopentecostais, né? É fácil porque eles estão na mídia, eles estão na televisão. É fácil reconhecê-los. E eles têm algumas doutrinas que diferem dos pentecostais, que vocês já devem conhecer também, não nem precisar citar muito. Mas, por exemplo, o que eu citei o dízimo, eles dizem que pagando o seu dízimo, o fiel ganha o direito de exigir uma recompensa de Deus. Vocês já viram essa pregação nas mídias aí? Não chega a ser uma doutrina escrita, mas é a doutrina da prática, né? E aí vai outras características que vocês conhecem, não é nem minha intenção ficar me delongando aqui. Eu queria passar para vocês agora. No domingo passado a gente conversou um pouco sobre esse cenário, que acho que flerta mais com o neopentecostalismo, né? E eu trouxe aqui um vídeo hoje que eu admiro muito, de um rapper. Eu não sei se você gosta de rap, mas não se preocupe se você não gosta, ele não vai cantar. Ele vai praticamente pregar o rap. Ele não vai ter batida, ele só vai falar as palavras, tá certo? Eu queria que você tivesse bastante atenção. Eu espero que dê para você ouvir bem esse áudio, porque ele vai falar bastante sobre esse cenário político, esse cenário da igreja atual, esse neopentecostalismo, o comportamento dos ministros, dos pastores e da igreja em si, certo? Veja com a mente aberta. Se você não gostar de rap, encare com uma poesia declamada, porque vai dar no mesmo, na verdade. A graça da garça, a graça da garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes,
A paz do Senhor, agradeço pela rica oportunidade, pois o momento é oportuno para que alguém fale a verdade. O Espírito Santo toma meu ser e guia a ponta da pena. Eu já começo a receber a luz do grande estratagema. Entrego todo o meu ser e toda a minha premissa. Então começa a nascer fome e sede de justiça. Crescemos acreditando em alguns personagens dos púlpitos, mas descobrimos que alguns da Liga da Justiça eram corruptos. Mas ai de nós que temos espírito de ousadia. No mínimo dirão que é espírito de rebeldia. Deus tem um Espírito Santo, o diabo é espírito imundo. Os homens criaram espírito de rebeldia para manter nosso espírito mudo, calado. Nem pense em fazer cara feia. É melhor não discordar se quiser participar da ceia. Eu vim para fazer graça, mas não sorria porque é sério. Foi fazendo essa mesma graça que morreu Martim Lutero. Nossos teólogos respondem perguntas que ninguém fez. Nossos representantes são servos submissos à altivez. Eu prefiro seguir ao mestre que nos ensinou a lição. Aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. E os programas de TV, que eram para pregar salvação, estão fazendo propaganda de igreja e divulgação de livros e revistas, CDs e DVDs, e transformando o servo humilde em um fantoche em seus porquês. Cadê a pregação da cruz? Pegaram emprestado como emblema o nome do nosso Senhor Jesus. Mas quando forem aplaudidos pensando que se deram bem, não se esqueça que Deus não divide sua glória com ninguém. A graça da garça. A graça da garça. A graça da garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Num país onde nosso futuro dorme embaixo de viadutos, com frio, febre e fome, infelizes mentes de adultos, os nossos profetas diriam: eis que também não vivem na luz. E eu te pergunto no Evangelho, o que diria Jesus? O Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Alguém me explique esse Evangelho antes que eu enlouqueça. Qual Evangelho está certo? O de Jesus ou da igreja? Me explique, irmão. Por que essa expressão de surpresa? Veja que não é o mesmo evangelho, conquanto nos ensinam chamando nossas culpas de Espírito Santo, porque as mulheres que por Jesus foram perdoadas, hoje por nós são vitimadas, julgadas e apedrejadas, porque o confesso é excluído, porque o processo é incluído, porque os que foram injustiçados sempre fecham comigo, porque os que encobrem seus pecados são chamados de amigo, enquanto o confesso que pede perdão é humilhado e banido. Eles bradam arrependei-vos sem arrependimento. Depois que conheceram as riquezas, já não pregam arrebatamento. Não acho ruim ter mansão, nem carro, nem condição, nem lancha, nem ter dinheiro, nem jato, nem avião. Só digo uma coisa, meu irmão, melhor prestar atenção. Onde estiver seu tesouro, estará também o coração. Os nossos levitas fazem show. Só fama é um mundo ilusório. Já não existe adorador, só animador de auditório. Viram? Eles já não levam mais a Arca da Aliança, porque são carregados por um bando de seguranças. Deus vê todas as coisas, nada lhe oculto nas cidades, mas ainda procura quem o adore em espírito e verdade. E a nossa fé a cada dia vai descendo ao declive. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas o seu espírito ainda vive. Quem não tem carro e dinheiro tem encosto. Quem tem bens, ações e milhões paga o imposto. Me diga, esse é o evangelho por Jesus Cristo proposto? Porque o antigo brilho no olhar já não está no seu rosto. Eles bradam como João Batista e são mestres, mas ninguém fica no deserto comendo gafanhoto e mel silvestre. Terno de microfibra, sapato italiano modelo, mas ninguém quer ficar no sol vestindo pelo de camelo. Numa coisa eles imitam a João Batista, reconheça, receberam a missão de acabar perdendo a cabeça. Loucos, e se hoje te pedirem a tua alma? Louco, para que te servirá todas as palmas? Louco, se a selva de concreto se tornou sua mansão, não se esqueça que nela Deus soltou o seu filho leão. A graça da garça. A graça da garça. A graça da garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Mas quem tem fome e sede de justiça, farto será. Eles falam em línguas estranhas, o que eu faço é interpretar. Ela desce a minha face, às vezes mais quente que o magma. Eu interpreto língua estranha porque Deus interpretou minhas lágrimas. Arrependa-se, não viva mais uma vida de farsa. Não deixe Satanás sorrir o que você chama de graça. Nós não precisamos de saquinho de sal para apaziguar nossa guerra. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós não precisamos de pedrinha de Israel, porque temos a pedra de esquina chamada Deus Emanuel. Eu não quero o pão de Jerusalém, nem mesmo água ungida. Já bebi águas vivas, já comi o pão da vida. Eu não creio em oração poderosa, dela eu tenho aversão. Eu creio num Deus poderoso que ouve a minha oração. Eu pensei que eles não me aceitavam por causa do ritmo, mas agora sei que não me aceita porque eu prego o evangelho legítimo. Mas quando estava escrito nos tempos remotos da antiguidade,
que eles rangeriam os dentes ao ouvir a verdade. Enfim, no grande dia em que Deus mostrar seu poder, verás que o Evangelho fez graça, mas nunca brincou com você. A graça da graça. A igreja. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A graça da graça. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Paz, família TD, estratagema de Deus, pastor Paulinho, Fanny, é isso mesmo, guerreiro. Em amor, nós devemos ser suportes uns dos outros em amor. Quantas vezes temos falhado nisso? Quer dizer, ser unânime, ter consentimento do grupo, estar de acordo, ter unidade do grupo, ter uma opinião e objetivo. Os discípulos tinham unanimidade intelectual, harmonia emocional e consentimento coletivo na igreja recém-fundada. Em cada uma de suas ocorrências, mostra uma harmonia que leva à ação. Amém. Uma coisa sobre a importância da unidade, eu aprendi estudando a armadura de Deus, que Paulo fala ainda em Efésios, no capítulo 6, lá no versículo 16, você vai ver que qual que é o estudo da fé. Você sabe que Paulo era romano. Provavelmente Paulo, quando ele citava todos aqueles atributos da armadura, ele pensava num soldado romano. A espada era a espada romana, o escudo era o escudo romano, a sandália, por isso que ele fala sandália, não uma bota, não algo de metal, ele fala uma sandália, porque os romanos usavam uma sandália, não botas. Mas sabe a importância do escudo para o Império Romano? Toda. Sabe por que o Império Romano se tornou o Império Romano? Por causa do escudo. Até a era dos romanos, as guerras, você já assistiu um filme de medieval? As guerras eram assim, homens com espada de um lado, escudos, outros homens com espada e escudo do outro lado, e aí era dado grande largada, um enxame um contra o outro, espada voando e etc e tal. Você já viu filmes medievais assim? Os romanos não faziam assim. Eles botavam um escudo do lado do outro, ninguém corria mais do que ninguém, eles iam marchando em direção à batalha, e aquele povo que vinha desvairadamente batiam contra uma parede de escudos e eram dizimados. Sabe a importância do escudo? Do escudo da fé? É que a sua fé precisa valer da minha. A igreja de Cristo prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você que é a igreja precisa unir a sua fé com o irmão para o seu lado, que é a igreja. Amém? Tenha isso em mente. Eu termino esse tópico de unidade com uma frase de John Wesley, que eu não poderia deixar de ser, você deve conhecer. Ele diz assim: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, quem sabe? Em tudo, amor. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, amor. Tópico 2, versículo 2. Quem está com Atos 2 abertos? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O Thiago salientou bastante a importância desse versículo no estudo dele. Eu não vou me prolongar nele, não. Mas nós precisamos estar enchendo do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Nós aprendemos aqui, o pastor Moisés ensinou para a gente há 2 domingos. O que é o Espírito Santo? Que é o poder do Espírito. Dinamismo, né? É a habilidade, é a capacidade. Você que fala que não é capacitado, mas eu não prego, eu não sou pregador, eu não sei dar isso tudo. O Espírito Santo está em você, meu irmão. Amém? A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. Amém? Amém. Você é capacitado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Você crê nisso? Então abre sua boca para pregar. Abre sua boca para falar de Jesus para o seu irmão, para a pessoa que precisa ouvir, e precisa ouvir de você. Amém? Versículo 6. Capítulo 2, versículo 6, pode ler? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão
que se possuiu perplexidade, porquanto cada um se preparar a sua própria vida. A multidão se encheu de perplexidade. Sabe o que eu aprendo isso? Meu pai puxou muito minha orelha com relação a isso. Eu comento das coisas da igreja com ele, e ele fala isso. Eu vou até adiantar uma pergunta para a gente, para talvez não dê tempo, então deixa eu adiantar uma pergunta. Essa igreja aqui, ela faz diferença? Pode responder. A igreja que eu estou falando é essa comunidade. Essa comunidade ela faz diferença? Ela faz diferença para você? Faz. Você vai sentir falta dessa comunidade se ela fechar? Jardim Camburi vai sentir falta dessa comunidade se ela fechar? Os vizinhos vão sentir falta dessa comunidade se ela fechar? A maioria vai gostar de não fechar, né? Mas a gente não. O que eu aprendo com a igreja primitiva é que a igreja de Cristo ela faz diferença onde ela está. A igreja de Cristo ela impacta os que estão ao redor. Ela é relevante à comunidade. Ela traz benefício à comunidade. Quem está com Atos aberto aí, pula aqui no capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versículo 6 a 8. Olha a experiência de Filipe. Pode ler, 6 a 8. As multidões atendiam humildemente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Você precisa ser diferente, você precisa ser sal da terra. Se você não estiver saltando, o que acontece com o sal? Para que ele serve? Para que ele serve mesmo? Para lançar fora e ser pisado. Amém? Faça a diferença onde você está. Capítulo 14, versículo 14, capítulo 2, versículo 14 de Atos. Pode ler. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-se desse termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. O que Pedro faz depois que ele é capacitado? Depois que acontece um movimento, todo aquele evento que nós chamamos do dia de Pentecostes? O que ele faz? Ele fica parado? O que ele fala a Bíblia? Pedro se levantou. E aí o que ele faz? Começa a pregar a palavra de Deus. Pedro se dispõe a fazer isso no mesmo instante. Ele vai à prática do anúncio da palavra. Ele vai ser voz profética. E aqui eu vou fazer um pequeno atendo aqui sobre voz profética. O Marcos até citou. Vou perguntar para você, eu quero que você responda rapidinho. O que é um profeta? Fala aí. O que é o ministério profético? O que o profeta faz? Profetiza fala as coisas que é divino, que vai acontecer e que está acontecendo. Olha a concepção que nós temos. Ele fala as coisas do futuro, ele fala o que vai vir, o que está acontecendo. Sabe qual é o ministério profético na Bíblia, irmão? Você já abriu lá, sabe esses títulos que tem nos textos, antes de cada conjunto de textos de cada capítulo, sabe? Igual tem em Salmo, Cântico da Baronia. Vai lá no livro profético, isso que ele fala: profecia contra o adultério, profecia contra a impiedade, profecia. Quando é que você vai encontrar assim? Profecia da revelação de Deus acerca do futuro de Israel, como vai ser daqui a 15 dias. Fala, não. O profeta ele chama as pessoas de volta a Deus, chamar a atenção. Exatamente. A missão do profeta, chamar a atenção, chamar o povo de volta. Ao arrependimento. Ele é um anunciador e também um denunciador. Exatamente. O profeta. Em linhas gerais, o profeta é aquele que denuncia e critica quando o povo se afasta de Deus e anuncia e exorta a esperança quando a situação de sofrimento e perdição do povo reclamam uma resposta de libertação da parte de Deus. Assim, o ministério profético na Bíblia se sustenta basicamente em dois pilares: denúncia e anúncio. O profeta denuncia qualquer atividade que negue o princípio da justiça divina, ao mesmo tempo ele anuncia a palavra de Deus, movido por uma esperança nascida da sua experiência de intimidade com Deus. O que o profeta faz?
ele anuncia a palavra de Deus e denuncia o pecado do povo. Te pergunta aí, profeta é aquele que fala do que vai acontecer na sua vida daqui a 10 dias? Fala que você vai ganhar um carro novo? Que Deus vai te abrir a porta do seu emprego? O que o profeta faz? Ele é a boca de Deus. Ele é arauto de Deus. Quem é arauto de Deus? Quem é profeta? Você é profeta, meu irmão. Amém? Você é profeta, você é arauto de Deus. Você tem que denunciar o pecado, você tem que anunciar a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem do amor de Deus. Amém? Você tem exercício no ministério profético? Pedro faz isso. Ele se levanta como profeta. Se você for lá no capítulo 2, versículo 34 e a 47, lê aí. Nós vamos ver todos esses tópicos que nós vimos agora nesses versículos resumidos. 34 a 47, vou ler para você. Porquanto, capítulo 2, versículo 34. Porquanto Davi não foi levado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-me à direita, até que eu ponha os teus inimigos nos teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absolutamente certeza disso. Este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias, os primeiros cristãos. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e todos os outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Porém, Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Porquanto a promessa pertence a vós, os vossos filhos, e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos os quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho pessoal, e os encorajava proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Olha Pedro sendo profeta. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. Naquele mesmo dia juntaram-se, eles cerca de 3.000 pessoas, como vivemos nossos cristãos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, a unidade, no partir do pão e nas orações. Na alma de cada pessoa havia pleno temor. Muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo assim estimados por todos, olha, fazendo a diferença naqueles que estavam em volta. E assim, a cada dia, o Senhor juntava com humildade as pessoas que iam sendo salvas. Eu vou ter que pular rapidinho. Não, vou pular. Vocês lembram que a gente falou aqui de falsas doutrinas na Reforma Protestante? Essas falsas, apesar de ser ali, o Marcos me chamou a atenção. Aquelas falsas doutrinas que nós estudamos, docetismo, Marção, Bebete, elas aconteciam na igreja primitiva. E elas duraram até o dia da Reforma Protestante, até 1500. Transubstanciação, Inquisição, confissão, roupas especiais, eram doutrinas pregadas em torno de 1500. A heresia e as falsas doutrinas sempre estiveram no meio da igreja. O que os reformadores fizeram? Não se conformaram com o século, como diz Paulo. Mudou alguma coisa da igreja de hoje? Falsas doutrinas, heresias, alguém tem ouvido? Não, né? Depois que os reformadores passaram, acabou, né? Não mudou nada. E onde estão os reformadores? Já no salvaram. Pergunto para você, responde para mim: quais características da igreja primitiva e dos reformadores estão faltando na igreja de hoje? Quais características da igreja primitiva nós falamos? Unidade, anúncio da palavra, a prática,
o impacto aos que estavam ao redor, a diferença que faziam. Quais características têm faltado na igreja de hoje? Hã? Todas elas. Quem é a igreja de hoje? Voltando lá, pode falar. Comentar com a Marina, você perguntou aí onde estão os reformadores de hoje. Estamos nas tabernas, igual fizeram os profetas fugindo, né? Fugir quando então acho que nós estamos se comportando um pouquinho com isso, né? Se escondendo da caverna. Fugindo das cavernas. Quem é a igreja de hoje? Hã? A igreja de hoje é a igreja da mídia? Esquece isso, meu irmão. A igreja de hoje é você. Fala pro seu irmão. A igreja de hoje é você. Fala pra ele. A igreja de hoje sou eu. Pergunta de novo. Quais características da igreja primitiva dos reformadores estão faltando na igreja de hoje? Pode falar. Pode falar. Coragem. Fala. Nós falávamos pré, que é o que a gente fala. Se a gente ficar em 2 semanas naquele pré e conseguir ganhar uma alma, eu acho que isso aí já é o suficiente. É o que nós precisamos fazer. E as pessoas têm suficiente vergonha até de fazer isso. Muito a gente vê que chega de hora marcada. Faltando 15 minutos para a hora do lanche. Quer dizer, não só para receber o alimento físico que nós estamos também. Sabe uma coisa que eu reparo? A gente, por isso que eu falei que eu queria me desviar do cenário de ficar criticando, apontando para o neopentecostalismo, porque eu queria falar da igreja de hoje com você. Porque a gente ficar apontando aqui, eles pregam falsas doutrinas, eles vendem indulgências, como a igreja fazia antigamente. Você vai ficar apontando o pecado e ele vai salvar quem? Você está mais santo? Qual que é o pecado maior? O cara pregar falsa doutrina ou a indiferença? Tudo é pecado. Qual que é o pecado maior? Pregar uma heresia ou a covardia? Deus não nos dá espírito de covardia, Deus nos dá espírito de ousadia para pregar o Evangelho. Aí você fala assim, mas eu não tenho a capacitação, falta a gente se capacitar, você é capacitado pelo Espírito Santo, meu irmão. Você não precisa de mais nada. Claro que nós devemos aprender, é isso que nós fazemos aqui. Mas você não precisa, por causa disso, botar um obstáculo na sua voz profética. Quem falar aqui não precisa ouvir. Para de dar desculpa. Fala para o irmão que está precisando, ele está precisando que você fale a mensagem de salvação para ele, que você não fala. Muitas vezes nós estamos falando a respeito da unidade, que é uma das características que você ressaltou na nossa manhã. Muitas vezes nós lemos o Salmo 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor. Na concepção de que Deus, Jesus, Ele é o meu pastor, só que a gente esquece de uma característica crucial de um pastoreado, de um pastoreio. Que um pastor, ele é pastor de rebanho. Então, na questão da unidade, se eu me considero como uma igreja independente, eu preciso estar inserido em um rebanho, porque senão o Senhor não é o meu pastor. Quando eu falei de unidade, eu gosto muito, muito desse tópico. Porque eu vejo que pregar ele nunca falta. Sabe por quê? Porque por mais que pareça que a igreja está unida, mas precisa só o irmão esbarrar em você para criar uma contenda na igreja. A igreja sempre precisa ouvir por de unidade. Qual é o nosso problema? Por que nós entramos em contenda? O irmão entra em contenda com o irmão, o irmão entra em contenda com o pastor. Eu lembro da frase do Wesley, do essencial, unidade.
no não essencial, liberdade, qual a nossa tolerância, qual o nosso suporte em amor, onde fica nesse momento? Onde ficam as canções que cantamos sobre perdão? Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Palavras ao vento, né? O que nos falta? Ousadia, entender, transformação da palavra em nossos corações. Por favor, alguém abre para mim João 15,16 para nós encerrarmos. E outro irmão em 1 Coríntios 3,16. João 15,16, o outro irmão em 1 Coríntios 3,16. Pode ler quem ajuda. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, Deus vos escolheu a vós outros e vos designei para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O Senhor escolheu a vós outros para ser igreja. Amém? O que a igreja é? Unida. Ela anuncia a palavra, ela impacta os que estão em volta e ela é cheia do Espírito Santo. Amém? É assim que nós devemos ser, unidos, cheios do Espírito Santo, prontos a anunciar a palavra e impactar aqueles que estão em nosso volta. Por favor, 1 Coríntios 3,16. Não sabei vós que sois templo de Deus. Pode ler, irmão Marcos. Não sabei vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só, vamos tirar da nossa cabeça pensando, não sou capacitado, não sei pregar. Meu irmão Marcos é um bom pregador, vou chamar ele aqui para falar. Meu irmão, você tinha que ir lá para você falar com fulano de tal. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito e que o Espírito habita em vós? Não sabeis vós que o Espírito capacita? Onde está a nossa fé na palavra de Deus? Onde está a nossa prática? O que precisa mudar? Precisa que o irmão vá lá e pregue por você? Seja voz profética. Amém, irmão? Que essa palavra possa brotar no seu coração e te encher de ousadia. O Espírito de Deus não dá espírito de covardia, ele dá espírito de ousadia. E essa ousadia nos faz transformar o mundo que está à nossa volta. Não para que nós sejamos glorificados, mas para que Deus seja glorificado. Quantos têm notado que essa igreja tem esvaziado nos cultos de domingo? Quantos têm? No começo do ano passado, quando eu cheguei aqui, tinha muita gente que eu não conhecia. Esses irmãos eram cheios. Hoje eu dou glória a Deus que essa escola mental está até cheia. Mas os cursos de domingo à noite têm esvaziado. Quantos têm percebido isso? Quantos têm se importado? Quantos têm se importado com os irmãos que estavam vindo e não têm vindo mais? Quantos de nós ligamos para esses irmãos? O que aconteceu? Por que você está subindo? Às vezes, nós, do Ministério do Louvor, que muitas vezes somos forçados a chegar aqui 6 horas para ensaiar. Ensaiamos aqui, sabe o que acontece? Você que não sabe, 7 horas, chega um visitante. 7 horas. Acontece muitas vezes. Quantas vezes aconteceu isso? Hein? Thiago, Igor, que chega de cedo quando a gente tem que tocar. Que horas que chega a igreja? Que horas que a igreja enche? 7h40. 7h40? 7h40 começa o culto. O irmão fica aqui esperando da gente para a gente começar o culto. Senão eu vou começar o culto com o visitante. Que horas que chega a gente aqui? 8 horas. E o visitante está aqui desde as 7. Ele espera 1 hora para a igreja chegar. O que está faltando? Como que nós vamos anunciar a palavra? Como é que você vai falar para esse visitante? Que bom você veio, meu irmão. Os irmãos me desculpem, eu tenho que falar isso. Me desculpem, eu acho que eu tenho autoridade, mas eu me importo. Eu me importo.
eu acho que faz diferença. E isso não é uma particularidade da igreja de Jardim Caburido, não é, eu sei que não é. Porque quando eu estava lá em Viçosa, eu também tinha que chegar cedo, eu abri a igreja. Aí chegava às 7 horas, o visitante, a igreja chegava às 7 horas. O problema da igreja, chega cedo, meu irmão. Começa a interceder pelas vidas que virão aqui. Começa a interceder pela salvação de pessoas que entram nesse templo. Às vezes você não vai pregar, às vezes eles vêm aqui para ouvir a mensagem e a gente não anuncia. A gente não intercede. E a gente fica falando, Deus me mostra uma oportunidade para eu falar para o Senhor, por todo domingo tem um visitante aqui. Às vezes é de outra igreja, acolhe e abraça. Pergunta, o que aconteceu? Você é de outra igreja, você é de outra cidade, você mudou agora? Eu já ouvi aqui que a nossa igreja é receptiva, já ouvi muita gente falar. Eu acho também que é, uma igreja simpática. Eu acho. Ela falou isso hoje. É, uma igreja simpática. É a primeira vez que É amorosa. Amém. Glória a Deus que nós temos, mesmo em nossas falhas, temos mostrado isso. Mas quantos desses visitantes têm permanecido? O que tem nos faltado? Por favor, fala, eu estou achando aqui que eu estou falando à toa. É só eu que tenho visto isso? Bom, eu posso dizer para você, você falou ali, porque eu passei isso, cara, tem que entendeu? Eu fazia parte do ministério de oração da igreja. Então, nós tínhamos um compromisso de chegar aqui na igreja, 10 para 19, ir para a salinha e orar pelos visitantes, pelos irmãos, pelo administrador, pelos levitas, para que eles viessem, entendeu? Para que nós pudéssemos receber. Então nós ficávamos intercedendo de 10 para 19 até 19h20, mais ou menos. Quantos e quantos domingos eu fiquei sozinho ali na sala com a minha esposa e o pastor Eros até 19h20. Quando a gente chegava aqui na igreja, às 19h20, tinha 10, 15, 20 pessoas aqui dentro, membros da igreja, mas não iam lá para interceder, para orar com Deus. Entendeu? E isso tudo, claro, nós temos que olhar para Jesus, mas nós somos de carne. Então isso vai te desanimando, entendeu? É o que acontece. Hoje, como você falou, poxa, quantas pessoas que você chegou aqui, você viu que tinha 50, 60, 70 pessoas. Hoje você vê 20, 30, mas 15 visitantes, mesmo sumiu. Por quê? A pessoa foi desanimando, ninguém se preocupou em ligar, como é que você está, meu irmão? Pô, eu senti sua falta na igreja, entendeu? Então isso foi ficando de mão, ficando para trás, e a igreja hoje é isso aí. Ninguém se preocupa com ninguém, cada um se preocupa com o seu inimigo. Eu não gosto de falar, eu tenho medo de pegar com minhas próprias palavras e de ouvir do que eu falar. Porque na verdade, às vezes eu falo, mas não tenho convicção daquilo que eu falo. Hoje o falta de igreja é convicção. Falta de igreja é convicção. A melhor coisa que eu tenho é falar. Eu vi um colega que falou, a melhor coisa que eu tenho é falar, você tem os irmãos falando na sua frente ali, você falar no microfone. Você tem o microfone e a beleza para falar. Mas na hora de você mostrar a sua vida, seu testemunho, tem muitas páginas. Então, eu prefiro nem falar, prefiro ouvir, ficar mentalizando na mente, porque as pessoas falam que eu falar é uma coisa tranquila. Sai com a espontaneidade, mas nós separamos. Então, falta de convicção. Nós não somos, na realidade, nós não somos convictos, não temos. Quer dizer, nós seguimos Jesus, nós seguimos Jesus, sim, nós somos cristãos. Nós não temos convicção. Falta de nós convicção. Às vezes eu fico assistindo aí, às vezes eu fico assistindo pessoas que têm convicção. A vida é errado mesmo, mas ele é convicto, ele defende aquilo, defende Tem certeza do erro. mas defende. Quer dizer, não vai ficar naquela coisa que vai levando e Deus vai abençoando e vamos todo lugar. Mais uma vez, eu pedi desculpa primeiro pelo tempo atrasado, eu pedi desculpa se eu estou ofendendo alguém, mas eu estou te falando isso, eu estou falando essas coisas porque eu entendo que eu sou igreja, e eu me importo com a igreja. A igreja não é o tempo, a igreja somos nós, e eu me importo com essa igreja, eu me importo com você, eu me importo com essa comunidade. Se eu ofendi alguém, me perdoa, tenho certeza, eu não tenho autoridade para falar isso aqui, tenho certeza. Mas
Deus me convocou para falar. E eu tinha que falar. Eu entendo que o irmão Silvio está falando. Às vezes a gente não tem convicção do que fala. E eu falar aquilo, eu vou ser colocar na prova. Imagina se eu chegar atrasado aqui no ano que vem. Né? Mas alguém tem que falar. Quem é que vai falar? Nós vamos esperar o santo de Israel vir aqui e falar para a gente que nós estamos errados, que nós temos falhado com o nosso compromisso de sermos cristãos. Mas não, eu falei nada para ele. Não, eu só estou pegando o gancho. Você está pegando o gancho. Para mim também. Claro, para mim também. Você está falando com as caras agora, discurso, se alguém alguma coisa. Eu já levo pelo valor que você ministrou hoje. Você está sendo nada mais, nada menos do que o povo profético. Então, todos nós precisamos ouvir. Quando nós entendemos a nossa função enquanto igreja, Deus vai colocar a alma no seu lugar. Quantos creem? Amém. Eu queria que essa palavra frutificasse no seu coração. Como nós lemos aqui no João 15,16, Deus nos escolheu para frutificar, é um fruto que permanece. O fruto que permanece gera fruto. É para isso que Deus nos escolheu. Quero te convidar a ficar de pé.